A outra, também que é importante, senhor presidente, senhor corregedor, né, diz respeito à ocupação permanente por membros do Ministério Público da função docente. Era como se a pessoa fizesse concurso para membro do Ministério Público e se convertesse automaticamente em docente da instituição, desligando-se da atividade para a qual ele prestou concurso. Então, acho que essas considerações, não sei se Vossa Excelência poderia me... Eu vou começar pelo final, a questão do corpo docente. A leitura que eu fiz não foi da existência de um corpo docente permanente. Mas se existe essa dúvida, acho que isso pode e deve ser declarado no voto. Até assim, porque a resolução 60, ela fala o tempo todo, poderão ser contratados docentes, fala nos dados cadastrais dos docentes, não me deu essa impressão de permanente. A resolução 59, no artigo 27, em algum momento ela não usa a expressão corpo, mas usa quadro. Ela fala que compete à diretoria de formação, inciso 2, apoiar a formação do quadro docente e indicar instituições para a realização de atividades. Eu não compreendi como sendo permanente, mas talvez seja necessário e prudente que isso fique claro no voto. Eu posso acrescentar isso, tá? Sem problema. E a questão da autonomia pedagógica, também a leitura que eu fiz foi uma leitura semelhante à que foi sustentada na tribuna, que é a autonomia do professor, que é a autonomia daquele que está ministrando a aula ou que está preparando o conteúdo. Eu não passei dessa interpretação. Lembrando que tanto o diretor do CEAF quanto o coordenador pedagógico são pessoas nomeadas diretamente pelo Procurador-Geral de Justiça. Não, eu só levanto isso porque eu acho que essa questão é uma grande oportunidade de o Conselho, nesse caso, eu defendo, né, já defendi em outras ocasiões, que inclusive a Escola Superior do Ministério Público da União pudesse ter curso de mestrado, pudesse ter curso de doutorado. Né? Acho que a questão de cursos profissionais, mestrado profissional e doutorado profissional para o Ministério Público, já passa da hora de se estabelecer, porque os desafios são muitos. Né? Uma instituição como o Ministério Público, né, precisa ser permanentemente dotada de mecanismos para que ela possa enfrentar os problemas atuais, né? Os problemas que sempre mudam. E a questão dessa, como o doutor Gregório levanta, da questão da autonomia pedagógica, de fato, é condição sine qua non para o exercício da docência. A minha dúvida é se admitiria a uma instituição que não é pertencente à questão das estruturas educacional do MEC, não é reconhecido como instituição de ensino superior, deter essa autonomia pedagógica. Essa que é a minha questão. Agora, o que eu não acho também é que o Ministério Público simplesmente possa se furtar esse debate, nem este Conselho. Conselheiro Luiz Moreira, agora é a vez de Vossa Excelência votar. Vota Vossa Excelência. Eu o direito de votar. Então, a questão do corpo docente, a senhora... Eu passo ao meu voto essa declaração de que o corpo docente não deve ser um corpo permanente, porque deve, inclusive, permitir a diversas pessoas habilitadas que tenham a oportunidade, né, de atuar. Conselheiro Alessandro, como vota Vossa Excelência? Acompanha a relatora. Conselheiro Tito Amaral. Voto com a relatora. Conselheiro Lázaro Guimarães. Eu só gostaria de acrescentar um ponto ao voto minucioso, brilhante, como sempre ocorre da eminente relatora. É que o parágrafo 4º do artigo 129 da Constituição manda aplicar ao Ministério Público as disposições constantes do artigo 93 da mesma Carta. E ali no artigo 93, no inciso 2, a linha C, expressa a previsão de criação das escolas de aperfeiçoamento de magistrados como requisito para a promoção por merecimento. Ora, então esse é um dever do Ministério Público
de criar essas escolas. Ora, a escola, e é algo inerente ao próprio conceito do ensino, é a autonomia pedagógica, autonomia didática, de modo que me parece que não há, nem pode haver dúvida quanto a essa autonomia pedagógica de que gozam as escolas. E aí, em relação à colocação do eminente conselheiro Luiz Moreira, me parece que a escola do Ministério Público, do mesmo modo que a escola da magistratura, não deve, porque tem uma fonte diferente das escolas em geral, a fonte constitucional própria. São escolas que nascem por determinação constitucional. Não tem nenhuma, nem podem ter subordinação ao Ministério da Educação. É só esse ponto que eu gostaria de acrescentar na fundamentação da eminente relatora. Perfeito. Conselheiro Jefferson Coelho. Conselheira Maria Esther. Com a relatora. Conselheira Thaís Ferraz. Com a relatora. Conselheira Almina Afonso. Louvando o brilhante voto da eminente relatora, com autoridade de quem já presidiu, inclusive, a Escola do Ministério Público, eu acompanho a eminente relatora. Conselheira Adilson Gorgel. Também, Excelência, elogio o trabalho exaustivo até da ilustre relatora e acompanho o seu voto. Conselheiro Mário Bonsalha. Ilustre relatora, senhor presidente. Proclamo, portanto, o resultado. Peço que a eminente relatora me ajude. Vossa Excelência, então, julga parcialmente procedente Conselheira Cláudia, Vossa Excelência, então, julga parcialmente procedente o pedido apenas em relação ao inciso 3º. Suspendendo o inciso 3º do artigo 14 da Resolução são 60. 60, só isso. É isso. Decisão unânime. Anotado o impedimento do conselheiro Jarbas Soares. Vamos ao item seguinte, nas nossas preferências, ainda com sustentação oral, o item 78 da pauta da relatoria da conselheira Thaís Ferraz. É um procedimento de controle administrativo de número 101 de 2011, em que é requerente Rogério Augusto de Barros Gonçalves e requerido o Ministério Público da União. Vossa Excelência tem a palavra. Procedimento de controle administrativo, que foi apresentado por Rogério Augusto de Barros Gonçalves, que participou do 6º concurso para provimento de cargos de técnico de informática do Ministério Público da União, regido pelo edital 01 de 2010, onde constatou irregularidades na correção das provas objetiva e discursiva. Relatou que ficou classificado em 14º lugar, dentre os 1.446 candidatos que concorreram às vagas destinadas ao cargo de técnico de informática no estado do Rio de Janeiro, tendo alcançado 93 pontos na prova objetiva do certame. Entretanto, teve 1,93 pontos em sua avaliação discursiva e, por este motivo, foi eliminado. Especificou que o item 8.1 do edital deixava claro que as provas subjetivas para os cargos de técnico versariam sobre temas da atualidade, enquanto que as de analista tratariam de temas específicos. Sendo assim, criticou o tema proposto pela banca examinadora por ter cobrado o mesmo conteúdo da prova discursiva para o cargo de analista de banco de dados. Alegou ainda que a banca não explicitou a valoração que seria dada aos aspectos específicos que foram exigidos na elaboração da redação, deixando o requerente surpreso ao analisar o seu desempenho, já que os critérios acima representaram 80% da pontuação total da prova. Pugnou pela atuação deste Conselho, nos termos do artigo 19.2 do Regimento Interno, tendo em vista que o edital foi alterado pelo CESP em seu sítio virtual e disponibilizado para todos os candidatos, sem republicação ou errata no endereço eletrônico da instituição no Diário Oficial, configurando fraude na assinatura e veiculação. Afirmou que reputa suspeita a enorme desproporção entre o número de candidatos aprovados nas provas discursivas em Brasília, onde se encontram as sedes do MPU e do CESP, e o número de aprovados nos outros 4 grandes centros urbanos que cediam às procuradorias regionais. Asseverou ainda que tentou solucionar o problema na própria banca, tendo impetrado diversos recursos perante o CESP, com o objetivo de anular os itens da prova aplicada, mas alguns de seus recursos não foram sequer apreciados.
aduziu que, por não conseguir resolver um impasse perante o CESP, provocou a atuação do Ministério Público Federal por meio de petição, apensado ao procedimento já existente, que foi arquivado pela ausência de ilegalidades. Enfatizou que os dados narrados foram devidamente comprovados pelos documentos juntados e que, em tese, configurariam o seguinte: ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, improbidade administrativa e até crime de violação de sigilo funcional previsto no 325 do Código Penal. Afronta os incisos 13 e 5 do artigo 50 da Lei 9784, de 99, em razão da ausência de resposta ou pelo fornecimento de respostas padronizadas ou evasivas para os recursos que formulou. Crime de falsificação de documento público e de falsidade ideológica, além de inserção de dados falsos em sistemas de informação, pela existência de edital fajuto produzido pelo CESP e disponibilizado em seu site. Requereu, por fim, que fossem julgadas as suas denúncias, de forma a evitar que o CESP continue a se utilizar de prática obscura, consistente em estabelecer critérios evasivos de correção e pontuação do edital, para permitir que os organizadores dos concursos possam usar a prova discursiva para beneficiar amigos e parentes. Os autos me foram distribuídos em janeiro de 2011 e proferi decisão de arquivamento na ocasião. E resignado com a decisão monocrática, o requerente pugnou pela sua reforma a fim de viabilizar o prosseguimento. Eu, então, reconsiderei a decisão de arquivamento diante das razões deduzidas, determinando o processamento do feito e solicitei informações ao secretário-geral do MPU, determinando a publicação de edital de notificação para eventuais interessados. As informações vieram. Eu acabei solicitando informações complementares, uma vez que era necessário esclarecer o suposto descumprimento do edital, bem como a discrepância entre os editais publicados no sítio eletrônico e no Diário Oficial. Em resposta, o Dr. Leopoldo Klosowski Filho, secretário-geral em exercício, encaminhou cópia do parecer que foi dado pela SGP e do ofício da CESP, e por meio de tais documentos, tanto a CESP como a Secretaria de Gestão de Pessoas do MPF relataram a regularidade do procedimento do referido concurso, afastando a alegação de descumprimento do edital. Sustentaram que as razões do requerente demonstravam-se apenas o seu inconformismo com o resultado do concurso e o acolhimento de seus pedidos conduziria a um tratamento desigual quanto aos demais candidatos que prestaram certame. O requerente juntou petição, requerendo medida liminar, com a finalidade de que uma das duas vagas de técnico de informática disponíveis no município do Rio de Janeiro não fosse preenchida até o julgamento final deste PCA. Proferi decisão de indeferimento de liminar por não constatar em sede de cognição sumária a presença dos requisitos necessários à concessão da medida. Insatisfeito, o senhor Rogério novamente formulou o pedido de liminar, que foi indeferida. O requerente pugnou, então, pela reconsideração da decisão, e por não vislumbrar a existência dos pressupostos, acabou apresentando considerações finais com o fito de que o plenário deste Conselho analisasse suas proposições para que fosse providenciada a sua nomeação no concurso. Fez uma acumulação de pedidos para que esse Conselho acate uma das opções por ele apresentadas, que seriam: alternativa 1, aplicável a todos os candidatos ao cargo de técnico, a desconstituição das provas discursivas para o cargo de técnico de informática, de forma que apenas as notas das provas objetivas fossem utilizadas como critério de avaliação e classificação final. B, a anulação das questões 44, 55, 56 e 59 das provas objetivas, da prova de técnico. C, a determinação para que o CESP, em cumprimento à Lei 8745, avalie os recursos que foram interpostos contra os gabaritos das questões 8, 88 e 114 das provas objetivas e publique as justificativas para o deferimento ou indeferimento dos recursos. D, a publicação e homologação do novo resultado final e a consequente nomeação dos candidatos na nova ordem de classificação. Alternativa 2, que seria aplicável apenas ao caso do requerente, seria a revisão da pontuação que lhe foi atribuída pelo CESP para os quesitos 2.3 e 2.4, que correspondem às duas questões específicas, apenas no espelho de avaliação da prova discursiva, alterando seus valores, que ao invés de até 4 pontos, passariam a valer 0 pontos. Com essa revisão, a nota de redação seria rebaixada para 1,13 pontos. Que a exigência do subitem 11.7.1 do edital, de nota superior a 5 para aprovação na prova de redação, fosse revista, passando para apenas 1 ponto, haja vista que com a retirada da pontuação de até 8 pontos atribuídas às duas questões específicas, a soma das notas dos quesitos remanescentes do espelho de avaliação poderia alcançar no máximo 2 pontos.
C, que a lista de classificados para o cargo de técnico em informática do Estado do Rio de Janeiro fosse refeita de forma que o nome e a nota final de 94,13 pontos após os atendimentos dos itens A e B acima passasse a figurar na sexta colocação da classificação final e que fosse providenciada a nomeação para o próximo cargo vago de técnico de informática que surgir no município do Rio de Janeiro. Sendo, então, nesses termos, classificado em 8º lugar. Esse é o relatório, senhor presidente. Excelência pode prosseguir com o voto. A Constituição estabelece que cabe a esse Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Essa função constitucional não pode afrontar a autonomia da própria instituição. Enfatizei nesse sentido, na decisão de arquivamento, que o CNMP, ao averiguar o andamento dos concursos públicos organizados pelas unidades do Ministério Público, limita-se à observância, à verificação da observância das normas editalícias, bem como da conformidade de tais normas à legislação vigente. Concluí, então, que não cabe ao Conselho Nacional, no controle da legalidade, substituir-se à banca examinadora do concurso público para reexaminar critérios de correção de provas e o conteúdo das questões formuladas, sob pena de interferir na autonomia administrativa do parquê e da própria banca examinadora do concurso. O requerente, com o fito de garantir o direito à nomeação no certame, que alega possuir, formulou 2 pedidos de liminar, tendo em vista a existência de vagas disponíveis no município do Rio de Janeiro para o cargo de técnico disponibilizados em concurso de remoção. Indeferiu os pedidos por não ter verificado ilegalidade ou irregularidade no concurso de remoção realizado pelo MPU, capaz de prejudicar o provimento de vagas para o cargo de técnico informática do Rio de Janeiro. Frisei ainda que, no caso de julgamento favorável ao requerente, ao final desse PCA, ele passaria a integrar a lista de aprovados, mas teria apenas expectativas de direito à nomeação. Na ocasião, o requerente postulou reconsideração, alegando que se esse colegiado, em julgamento final, votasse favoravelmente ao seu pedido, sua colocação poderia passar para a 6ª posição na lista de aprovados. Afirmou ainda que existem 2 vagas disponíveis no âmbito do MPU no Rio de Janeiro para o cargo de técnico administrativo que podem ser preenchidas antes do julgamento. Eu, então, proferi nova decisão indeferindo o pedido, uma vez que a alegação de que ele poderia vir a ocupar o 6º lugar na lista de aprovados em caso de julgamento favorável por esse colegiado, o que o colocaria dentro do número de vagas do edital, carecia de verossimilhança. Ressaltei que a atribuição de definir os critérios de formulação de questões e de realizar a correção de provas, atribuindo as notas aos candidatos e a sua classificação final, é da banca examinadora sob pena de incursão sobre mérito. Concluí que, mesmo na hipótese de ser considerada procedente a pretensão do requerente, com mudança na classificação a ponto de passar para o 6º lugar entre os aprovados, a consequência não seria a reserva de vaga, mas o reconhecimento do direito à nomeação que viria em decorrência do preterimento de seu lugar na lista. Ressalta-se que um dos pedidos iniciais formulado pelo requerente foi a anulação das provas discursivas para o cargo de técnico de informática, para só prevalecerem as notas objetivas. Percebe-se ainda que o requerente classificou-se em 14º lugar do certame, e em caso de anulação da fase subjetiva como pleiteado, ele permaneceria na mesma posição em que se encontrava, restando claro, então, que seria caso de mera expectativa de direito, porque as vagas previstas no edital já foram preenchidas e até o presente momento foram nomeados 8 candidatos. Ao exame da legalidade do certame, frente à alegação de omissão no anexo 5 do item 16.2.1.2 do edital oficial, observei que existem distinções entre os editais publicados no Diário Oficial da União e no site do CESP, já que o edital oficial publicado no dia 1/7, possui 16 itens, com 3 anexos, enquanto que cópia disponibilizada no dia 6/7 no site do CESP possui 15 itens com 5 anexos. No entanto, na análise dos anexos 4 e 5 incorporados ao edital publicado no sítio eletrônico do CESP, observa-se que contém a mesma redação do item 16 do edital publicado na imprensa oficial, somente facilitando a observação pelos candidatos dos conhecimentos exigidos nas provas. Não há que se falar em omissão do anexo, como alega o requerente, porque houve inserção do sinal gráfico de reticências antes de ser tratado o conteúdo específico do programa, demonstrando a continuação do item 16.2.1.2 neste anexo, devendo sua leitura ser feita conjuntamente com o anexo 4. Logo, com base nos argumentos supra, nota-se que o requerente não acompanhou todos os comunicados do concurso público em apreço, como prescreve o subitem 15.2 do edital de abertura a seguir. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos editais comunicados referentes a esse concurso público que sejam publicados no Diário Oficial da União ou divulgados na internet no endereço eletrônico do CESP.
Dessa forma, não existe divergência entre o edital de abertura publicado e o publicado pelo CESP e publicado no Diário Oficial da União, que seja apta a configurar ilegalidade, especialmente com efeito sobre o resultado final do certame. Ademais, em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao tema abordado na prova discursiva, o item 8.1 do edital dispôs que a prova discursiva valerá 10 pontos e consistirá na elaboração de texto com no máximo 30 linhas acerca de temas da atualidade para os cargos de técnicos e temas específicos para os cargos de analistas. Tal questão foi propriamente abordada pelo secretário-geral do MPU e pela banca examinadora do CESP, que ressaltaram a clareza do referido item, pois desde o início os candidatos tinham como saber quais os assuntos poderiam ser cobrados pela banca na prova discursiva do certame, se não vejamos. Ademais, no que diz respeito, abre aspas, ao tema cobrado na prova discursiva para o cargo de técnico de informática, faz-se necessário esclarecer que o edital de abertura previa que os temas da prova discursiva para o mencionado cargo seriam referentes à atualidade, e o tema da dissertação foi a importância da segurança da informação no processo de informatização do setor público brasileiro, o qual, de toda sorte, refere-se a atualidades. Convém consignar ainda que o fato de o tema abordar necessariamente atualidades não significa dizer que não pode tratar também de tema específico. Da mesma forma, para os cargos de analista em que seriam cobrados temas específicos, nada impediria que tais temas abordassem atualidades, desde que fossem atualidades específicas para o cargo. Dessa forma, quando o edital fez alusão à expressão tema da atualidade, quis englobar tanto conhecimentos específicos quanto os gerais, já que seus conteúdos não deixam de tratar de temas atuais. O mesmo raciocínio poderia ser utilizado para a prova de analista, em que a banca examinadora tinha a possibilidade de cobrar assunto previsto no conhecimento geral, já que esse também pode ser considerado um tema específico daquela área. Além disso, também não procede a alegação de ausência de critérios de correção pela comissão organizadora, visto que o item 11 do edital trata especificamente de tal matéria e o subitem 11.7 estabelece os critérios para avaliação da prova dissertativa. Eu vou me furtar de ler aqui, mas se os colegas quiserem, posso fazer a leitura a título de esclarecimento, são os critérios e a forma de pontuação utilizados na correção das provas discursivas. Quanto à competência para averiguação das questões elaboradas em provas de concurso público, merece registro posicionamentos já consolidados no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Aqui eu trago alguns acórdãos tratando da impossibilidade da revisão dos critérios de avaliação de banca examinadora, que acho que já é do conhecimento de todos os colegas, do quanto nós não temos acesso ao mérito daquilo que é decidido pela banca examinadora. Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, já na decisão 573/76, também entenderam que não possuem competência para revisar o ato de comissão organizadora de concurso público. Trago alguns PCAs, trouxe um específico do CNJ e um aqui do Conselho Nacional, da relatoria dos conselheiros João Orestes Dalazen, do CNJ, e Aquiles Siquara, aqui no Conselho. Com base nos posicionamentos acima, percebe-se que a questão em análise se refere ao mérito administrativo, e o Ministério Público da União, no âmbito de sua discricionalidade, tem liberdade para escolher o método de seleção dos candidatos aos cargos de seu quadro de pessoal que melhor atenda à instituição. Trago aqui as lições de Eli Lopes Meirelles sobre o tema. Estou tentando fazer um pouco de resumo aqui para não cansá-los. De forma que só cabe a intervenção do colegiado para verificar a legalidade do edital e a adequação das questões da prova ao programa editalício. No presente caso, não há configuração de ilegalidade apta a gerar a anulação do concurso em análise. No que tange às alegações finais apresentadas pelo requerente, é importante ressaltar que houve uma alteração do pedido original e da própria causa de pedir, em momento bem posterior à formação do contraditório. Mesmo em caso de que se pudesse conhecer desses pedidos de ofício, o pleito não poderia ser procedente, porque as normas editalícias que estão em conformidade com a Constituição e com a legislação infraconstitucional obrigam a todos os candidatos e a própria administração, não podendo o requerente pleitear mudanças das regras de forma a ter benefício em detrimento dos demais candidatos, nem pretender rediscutir um edital após o prazo previsto na legislação para isso. Por fim, cabe registrar que o interessado requereu à Procuradoria da República, no Rio de Janeiro, a averiguação dos fatos aqui narrados, cuja petição foi apensada a um procedimento administrativo, que restou arquivado pelo Procurador da República, Dr. Carlos Bermão Natal, por entender que não houve
violação ao edital. Trago aqui também um trecho da promoção de arquivamento, em que fica registrado que, em relação aos critérios de correção utilizados na atribuição da pontuação das provas discursivas, a CESP informou que obedeceu o padrão de respostas e a planilha de quesitos correspondentes. Nesse segundo tópico das representações, os denunciantes se insurgem contra o procedimento adotado na correção das provas discursivas do concurso. A doutrina administrativista é uníssona no sentido de que, em razão do princípio da separação de poderes, não pode o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, restando apenas a análise dos pressupostos de sua legalidade. No presente caso, continua o mesmo parecerista, entendo, como demonstrado acima, que não houve ilegalidade nos temas das redações exigidos dos candidatos para os cargos de técnico de informática e técnico administrativo. Então, ele propõe naquele procedimento o arquivamento. A referida decisão foi homologada à unanimidade pela 5ª CCR, em reunião de 2 de junho de 2011, conforme se verifica a data publicada no site da PGR. Assim, não há necessidade de atuação deste Conselho ante a ausência de laço probatório mínimo a comprovar a ocorrência de fraudes ou irregularidades no concurso impugnado ou evidências de que o Ministério Público da União tenha atuado de forma ilegal ou desidiosa na condução do referido certame. Voto, portanto, pela improcedência. Será a palavra ao requerente Rogério Augusto de Barros Gonçalves pelo prazo regimental de 15 minutos. Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, boa noite. Senhor Procurador-Geral da República, boa noite. Gostaria de saber do senhor, primeiro, que alguns documentos utilizados aqui nessa minha exposição, eu coloquei na internet para que possam ser acessados pelas pessoas, pelos conselheiros que se interessarem. Eu posso divulgar o endereço? Pode. www.clip.com.br/CNMP. Ok? Repetindo, www.clip.com.br/CNMP. Quanto às minhas alegações, eu tenho a dizer o seguinte. No caso do citado anexo 4, anexo 5, existe um edital publicado no site do CESP, que é diferente do edital que está publicado no Diário Oficial. Eu, como cidadão comum, leigo em direito, acredito que o CESP deveria publicar um edital com todas as vírgulas, todos os pontos que estivessem no Diário Oficial. Assim como creio que o CESP jamais teria o direito de criar editais anexos por conta própria. Se está no edital oficial que qualquer alteração naquele edital só poderia ser procedido pelo senhor Procurador-Geral da República, eu acredito que somente o Procurador-Geral da República, através de outro edital, poderia criar novos anexos para aquele edital oficial. Então, está no site do CESP um edital com 15 itens e 5 anexos, enquanto no Diário Oficial da União, o edital tem 16 itens e 3 anexos. Isso, para um cidadão comum, acho isso estranho, tá? Mas, voltando ao assunto, ao tema que eu escrevi procurando mostrar consequências sérias que, na minha opinião, de leigo, o concurso foi manipulado, tá? Então, diz assim, Jornal do CESP de abril, maio e junho trazia as seguintes informações. Nos documentos que eu coloquei na internet, é o documento 5, tá? Dizia o seguinte, redação geralmente exigida em seleções. Nesse tipo de prova é exigido que o candidato elabore um texto sobre tema proposto em um espaço de até 30 linhas. Diz também, nesse mesmo jornal, que, em geral, a formação da banca de corretores do CESP é feita de acordo com o tipo de prova aplicada. Para redações, é obrigatório que os corretores sejam professores de língua portuguesa. Isso está lá. Os subitens 8.1 e 8.2 do edital oficial de abertura do 6º concurso estabelecem que a prova discursiva valerá 10 pontos e consistirá na elaboração de texto com, no máximo, 30 linhas, acerca de temas da atualidade para os cargos de técnicos e temas específicos para os cargos de analista. E o item 8.2 diz lá também bem claro, a prova discursiva tem o objetivo de avaliar o conteúdo
conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. Então, o que temos aqui? O subitem 8.1 do edital deixava bem claro que os candidatos aos cargos de técnico deveriam apenas elaborar uma redação de até 30 linhas falando de temas da atualidade. E o item 8.2, corroborando aquilo que estava lá no Jornal do SESP, deixava bem claro que a avaliação das redações somente poderia ser realizada por professores de português. Por quê? Apenas eles possuiriam habilitação superior específica, no caso em letras, tá? Então, assim, eles seriam os únicos que estariam legalmente aptos a avaliar o conteúdo, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. Então, o item 8.2 deixa bem claro que isso é tarefa de professor de português. Então, nesse ponto, vale observar o seguinte: de acordo com a Lei 9394, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e do Decreto 3276, que regulamenta essa lei, os professores de português são legalmente aptos a avaliar conteúdo que verse sobre temas da atualidade, ou seja, vamos colocar aqui fatos de grande repercussão, a Primavera Árabe, a saída do Berlusconi, crise do euro, essas coisas. Tá? Isso é tema de atualidade, o professor de português está plenamente apto a avaliar esse tipo de conteúdo. Porém, caso eles resolvam avaliar conteúdo para o qual não possuam a devida licenciatura específica, como, por exemplo, temas de informática, eu vou mostrar isso para vocês, certamente, isso pelo que eu pesquisei, eu sou leigo, gente, ficará caracterizada a contravenção penal de exercício ilegal de profissão ou atividade econômica, prevista no artigo 47 do Decreto-Lei 3688/41. Por quê? Colocar um professor de português para avaliar uma redação, um tema específico de informática, vai haver, na minha opinião, uma contravenção. Entendo isso, está na lei, tá? E a lei, acredito, foi feita para os leigos também. Na prova discursiva, o SESP mandou que nós dissertássemos sobre o tema, a importância da segurança da informação, no processo de informatização do setor público brasileiro. Colocou isso tudo em caixa alta, tá? Se vocês olharem no documento 2 nesse meu site, vocês vão ver lá direitinho isso. E vão ver também que está escrito, com letras bem pequenininhas ali embaixo, que nós deveríamos abordar necessariamente o aspecto que envolviam sistemas de criptografia e prevenção de intrusão. Isso está lá com uma letrinha pequenininha. Isso até para nós, eu tenho muito tempo de estrada em informática, isso é tema cabeludo, gente. Isso o professor de português não vai corrigir nunca. Mas, continuando, acreditei que tudo aquilo que estava escrito em caixa alta lá no comando da prova discursiva seria o tema principal. Aprofundei meu texto, escrevi lá, fui fundo naquele assunto. Citei como exemplos de informatização do setor público, os sites da Receita Federal, dos tribunais de justiça por aí, e falei apenas de passagem sobre criptografia e prevenção de intrusão. Por quê? O comando da questão mandava que eles fossem apenas abordados, gente. Eles não mandavam que eu me aprofundasse naquilo. Aí, quando saiu o espelho de avaliação da prova, é que eu fiquei sabendo que tal tema havia sido, aquele tema que estava escrito todo em caixa alta, chamando a atenção, só faltou piscar, eles só valiam um pontinho. Aquilo que eles falaram que era o tal tema de atualidade, só valia um ponto. E os aspectos sistema de criptografia e prevenção de intrusão, aqueles que estavam escritos com as letrinhas pequenininhas, valiam até 4 pontos cada um. E nós não sabíamos disso, gente. O que é isso? O espelho de avaliação mostra que foram avaliados os desenvolvimentos de 4 temas distintos. Como pode uma redação, vocês nunca viram isso, nem eu, avaliar 4 temas diferentes? Isso está no espelho de avaliação. Está no documento 4, lá naquele que eu botei no meu site. Então, ficou assim, o que o SESP queria mesmo, quando mandou que nós abordássemos 2 temas que não tinham nada a ver com a atualidade, que eram criptografia e sistemas de prevenção de invasão, ficou demonstrado que eles queriam mesmo é que nós fizéssemos uma explicação detalhada desses assuntos. Não tinha nada de tema de atualidade, gente. Eles queriam era tema específico. E eu mostro isso como? Eu anexei nos autos, e tem também cópia nesse site,
uma prova de um candidato que tirou 9,86, e nessa prova ele se limita a ir fundo no tema criptografia. 80% da prova dele só fala de criptografia, fala um pouquinho só de prevenção de intrusão, não fala nada desse tema de a importância da segurança da informação. Ele tirou 10, só tirou 9,86 porque perdeu alguns pontos em português. Então, e tem outra coisa também, tem outro documento anexado aí nos autos, e anexado no... Desculpe, esse não... Eu anexei nos autos sim, desculpe. E também está nesse site aí que eu botei na internet, mostrando a resposta ao recurso do candidato William Silva, no qual o avaliador dá uma verdadeira aula de criptografia, mas ensina tudo, nos detalhes, tá? Então, detalhes técnicos, com riqueza, com tudo, tá? E ele diz, isso aí que está o detalhe, gente, o que o candidato deveria escrever na redação. Onde é que os senhores já viram isso? Redação é da nossa cabeça, sai da nossa cachola, na hora que nós estamos escrevendo aquilo ali. Então, como um avaliador poderia dizer, ó, nós esperávamos que vocês escrevessem isso. Ah, e também, cada acerto que você tivesse ali, que nós entendêssemos como informação relevante, nós daríamos 0,8 pontos para vocês. Onde vocês já viram isso em redação? O avaliador saber previamente o que o candidato deveria escrever. Isso não é redação, gente. Então, o que acontece? Nessa prova, isso está no documento 32, esse documento que eu falei do candidato William da Silva. Então, eu coloquei aqui, ó, certamente, uma prova na qual o avaliador, baseado em um gabarito pré-estabelecido, informa o candidato qual tipo de texto era esperado que fosse escrito e a pontuação que seria atribuída a cada informação julgada relevante por ele, não é redação, gente, é questão com foco específico. Então, vou citar exemplo aqui. Na prova discursiva, nossa prova discursiva de técnicos, o SESP utilizou exatamente o mesmo modelo utilizado nas provas escritas dos candidatos ao cargo de juiz. Isso está na petição, na minha última petição. São provas que os senhores já devem ter feito alguma vez na vida. É aquela tal da prova escrita, que normalmente é uma prova objetiva, uma prova escrita e a prova de sentença. Então, é aquela prova que atribui a uma redação valendo X pontos e duas questões específicas valendo N pontos, aí para completar os 10 pontos da nota, total da nota, tá? Então, o detalhe foi o seguinte, enquanto nas provas de juiz, isso está na petição, mostra o exemplo dos editais feitos pelo próprio SESP, modelo igualzinho, tá? Eles informam lá para os candidatos aos juízes, olha, a redação vai valer 6 pontos e cada questão específica vai valer 2 pontos, complementando os 2 pontos, completando os 10 pontos da questão discursiva. E para nós eles não fizeram isso, eles fizeram uma prova camuflada e nós não fazíamos ideia do que tínhamos que fazer na prova, na hora que nós estávamos lá. Gente, isso resultou na reprovação de 406 candidatos, dos 460 que foram aprovados na prova discursiva e tiveram a redação corrigida. Isso é 88% dos candidatos. Será que nós ficamos burros assim do nada, gente? Isso não, pô, de maneira alguma, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu levantei aqui algumas dúvidas, não sei como é que está meu tempo, desculpe se eu estou exacerbado. Vossa Excelência tem 3 minutos. Ok, doutor, então vou ser breve. Então, por exemplo, como explicar a existência de 2 temas específicos aos quais foi atribuída uma pontuação que equivaleu a 80% da nota total e uma prova de redação que, segundo o edital, deveria ter apenas um tema versando sobre a atualidade? Como professores de português poderiam corrigir as 2 questões específicas de informática? Gente, foi o SESP que informou. Redação é corrigida exclusivamente por professores de português. Como eles poderiam corrigir essas 2 questões? Se o edital estabelecia expressamente que provas de técnico seriam de redação sobre temas da atualidade, para que foram criados gabaritos de resposta, por exemplo, que nem foi mostrado na prova do candidato William? Aquilo que foi mostrado para ele é um gabarito de resposta. Como poderia haver gabarito de resposta em prova de português, em redação?
Por que o edital do 6º concurso omitiu a informação de que a prova discursiva nossa dos técnicos seria composta de uma dissertação e 2 questões específicas, assim como não informou a pontuação que seria atribuída a cada quesito? Gente, nós fizemos a prova no escuro, nós vimos aquele negócio, vamos escrever muito sobre isso, que está em negrito, isso é o tema principal. Então, mas ninguém nem pensava que aquelas 2 coisinhas valiam 2 pontos, e que tínhamos que dissertar profundamente sobre aquilo. Como os candidatos poderiam saber, no caso, que para nós obtermos notas superiores a 5 pontos e não sermos eliminados do concurso, nós teríamos que responder 2 questões específicas explicando nos detalhes o que era pedido naquele assunto, gente. E, finalmente, se as redações foram corrigidas por profissionais de informática, ou se as questões específicas de informática, mesmo com gabaritos de resposta, foram corrigidas por professores de português, não poderia ter ouvido a contravenção penal de exercício ilegal de profissão ou atividade econômica? Daí, senhores, tem também o caso do edital com 15 itens e 5 anexos publicados no site do SESC. Então, eles mandaram, assim como mandaram para aquele procurador lá do Rio, uma procuradora aqui de Brasília, eles mandaram um anexo 5 para justificar as razões deles, gente. Só que esse anexo 5 jamais foi colocado em vigor mediante edital assinado pelo senhor Procurador-Geral da República. Esse documento jamais foi publicado no Diário Oficial. E mesmo assim eles mandaram para cá, como mandaram para 2 procuradores da República no Rio e em Brasília. E esses procuradores fundamentaram as decisões dele num documento que, no meu modo de ver, é fajuto. Um documento que não foi assinado pelo Procurador-Geral da República, não foi publicado no Diário Oficial, isso não poderia estar circulando por aí, gente. Não poderia estar no site do SESP, não poderia ter sido mandado para N tribunais de justiça pelo Brasil inteiro. Isso é documento frio, gente. Não pode circular, isso não pode ficar em branco. Seu tempo está esgotado, peço que conclua. Era o que eu tinha a dizer, senhores. Obrigado. Se a relatora tem alguma consideração adicional a fazer. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o requerente pela forma como vem defendendo aí seus interesses desde que iniciou esse processo. É, de fato, uma pessoa aguerrida, uma pessoa que está buscando fazer valer os seus direitos, e acho que, independentemente do resultado aqui hoje, deve continuar buscando fazer valer os seus direitos, buscando, inclusive, eventualmente, em outros concursos públicos a aprovação. É uma pessoa que está se capacitando, sem dúvida nenhuma, para isso, inclusive nas lides jurídicas. Mas eu vou manter a minha posição, entendo que a questão ela é insuperável. Para mim, desde o início, quando eu admiti a possibilidade de voltar atrás na decisão de arquivamento desse procedimento, voltei exclusivamente em função do fato de que precisava entender melhor o que tinha acontecido na publicação do edital. Aquilo me preocupou. O fato de que o edital do Diário Oficial não batia com o edital publicado pelo SESC. E acabei me convencendo que, embora isso de fato tenha acontecido, isso não trouxe prejuízo, não foi isso que prejudicou os candidatos, tendo em vista que, na verdade, o que aconteceu foi uma renumeração do edital, algo que era item virou anexo dentro do edital. Então, do ponto de vista material, substancial, não houve uma mudança no conteúdo, houve uma mudança na apresentação desse edital. E entendi que isso deveria, se fosse o caso, ter sido reclamado em tempo próprio, não depois do concurso, não depois de tudo isso sido realizado, com base numa questão puramente formal, que não prejudicou a substância do ato, se pensar em rediscutir. Agora, todas as demais questões, elas giram em torno de algo que, embora nós até às vezes tenhamos vontade de nos imiscuir, nós estamos impedidos de nos imiscuir, que são os critérios de avaliação da banca examinadora. Não temos como avaliar o gabarito que foi considerado mais adequado pela banca examinadora. Então, na verdade, essa é a minha posição, né? Gostaria de poder dizer diferente, né, e poder eventualmente até concordar com algumas questões que foram colocadas em relação aos critérios, mas são critérios da banca que nós não temos como alterar aqui.
É que já encerrou-se o seu... Pois não. Gostaria de dizer que no caso da... a nobre relatora falou de banca e tudo, o que está sendo avaliado é a questão de legalidade. É porque o edital, existe a discricionariedade da administração. Mas isso não é matéria de fato, não poderia mais Não, ser. só uma coisa, doutor. Fato mesmo é... Porque o edital vincula a administração, ela é obrigada a respeitar também. Então, foi... Perfeito, isso já foi afirmado na sustentação. Obrigado. Conselheiro Thaís Ferraz. Senhor presidente, só um esclarecimento da relatora. Então, com relação ao mérito, está consagrando-se insuscetível de exame o mérito administrativo, não? É isso. Do ato administrativo pela banca. Exato. Está consagrando isso aí. Conselheiro Almino Afonso. Conselheiro Adilson Rogel. Não está. Conselheiro Mário Bonsalha. Acompanha a relatora. Conselheira Cláudia Chagas. Acompanha a relatora. Conselheiro Luiz Moreira. Relatora. Conselheiro Jarbas Soares Júnior. Acompanha, presidente. Conselheiro Alessandro. Relatora. Conselheiro Tito Amaral. Senhor presidente, eu acompanho a relatora, mas eu preciso fazer É o seguinte, nós temos recebido aqui no Conselho muitas questões que dizem respeito a concursos. O CESP, por exemplo, tem se especializado, é especialista nisso, mas olha, o número de queixas sobre concursos públicos que tem chegado aqui no Conselho, e um filho meu, é bacharel em Direito, está fazendo concurso público também, eu vejo os absurdos que essas empresas especializadas em concurso público têm feito. Apenas para citar um exemplo, concurso público para promotor de justiça de Minas Gerais. Arrumar agora uma história, porque agora não querem ver quem sabe, quer ver quem não sabe. O objetivo do concurso público não é aproveitar quem sabe, é eliminar, dar um jeito de tirar quem sabe. Por exemplo, o concurso público para promotor de justiça de Minas Gerais. Fizeram lá em blocos, né? Então teve um dos blocos que foram anuladas pelo concurso 25% das questões. Agora, se os doutores, se os especialistas na área não sabem o que estão fazendo, quer dizer, se os doutores, se os especialistas na área erraram 25% da prova, o que esperar do candidato que tem que ser doutor e especialista em todos os blocos? Se um sujeito que só estuda direito penal erra 25% da prova de direito penal, e com cola, porque quando ele estava preparando a pergunta, ele estava olhando tudo. Não é? Quer dizer, então, se esse sujeito não deu conta de elaborar uma prova com 100% de acerto, como é que o candidato que está se submetendo à prova, que segurança que ele vai ter, o que ele espera que o CESP apresente para ele lá na hora de fazer a prova? Lá no Ceará, agora também uma das questões para o concurso para o Ministério Público. O Código Eleitoral fala um prazo, a lei das eleições fala outro. Quer dizer, perguntaram isso para o candidato, quer dizer, exatamente porque o sujeito queria saber, um fala que são 14 dias, outro fala que são 13. O candidato tem que saber esses detalhezinhos. Concurso para delegado de polícia em São Paulo, que o meu filho fez, que é inspetor da Corregedoria Geral de Justiça de Goiás. Foi fazer o curso, lá no edital constava traje forense. Ele apareceu, então, de gravata e de sapato, não pôde entrar porque ele tinha que estar de terno. Eu disse, mas o traje forense, eu trabalho no fórum, eu fico no fórum o dia todo com esse traje que eu estou aqui. Não, o senhor não vai entrar e pronto, acabou. Quer dizer, então, esse povo que mexe com o concurso público tinha que tomar vergonha na cara e imaginar que tem que saber o que é que o candidato sabe e não ficar com essas historiazinhas para derrubar os candidatos. Muito obrigado. Excelência. Conselheiro Adilson. Conselheiro, e o grande problema, isso passou a acontecer depois que os ministérios públicos terceirizaram os concursos, e só ocorre quando tem terceirização. Normalmente não ocorre quando todo concurso é feito dentro do próprio Ministério Público. Eu acho que tem que se repensar a terceirização. Nesse ponto aí. Conselheiro Adilson Rogel. É só uma observação de caráter jocoso e sério, é que os concursos são feitos para reprovar. O grande detalhe é isso.
Eu acho que o pessoal que prepara as provas e tudo mais, eles falam de uma tal maneira para ninguém passar no concurso. Eu acho que eles se revoltam muito quando veem que alguém passou, né? Quer dizer, não está se medindo nada. O próprio exame de ordem, a gente está fazendo uma reformulação muito séria, porque foi feito um levantamento, o exame 2009.3, 85% das perguntas ali postadas exigiam memória. E dessas 85%, 40% exigia o conhecimento ipsilíteres do que dizia a lei, quer dizer, de memória. Então, a gente está fazendo a reformulação e os concursos públicos também precisam fazer isso. O último concurso da Paraíba não teve nenhum aprovado. Será que só tinha mentecato lá? Na primeira fase, entre 4.000 candidatos. A gente teve um caso aqui de um candidato que veio reclamar porque ele foi reprovado na prova oral por 2 décimos. Eu queria saber como é que o examinador avalia 2 décimos para reprovar. Ou reprova mesmo, baixa a nota, ou 2 décimos realmente. É revoltante, eu acho. Há 15 anos eu tirei numa prova oral 4,63. Conselheiro Adilson Gugel, Vossa Excelência estaria habilitado a votar no caso? Sim, Excelência. Eu vou acompanhar a relatora. Relator, perfeito. Conselheiro Lázaro Guimarães. Relatora, Excelência. Conselheiro Jefferson Coelho. Relatora. Eu já votei? Hein? Eu votei? Votou. Vossa Excelência deseja acrescentar alguma coisa? Conselheira Maria Esther. Com a relatora. Proclamo, portanto, o resultado. O Conselho, à unanimidade, deliberou pela improcedência do pedido nos termos do voto da eminente relatora. Eu consulto as senhoras e senhores conselheiros se desejam fazer uma pequena interrupção ou se desejam prosseguir. Vamos adiante. Vamos direto. A conversa está boa. Vossa Excelência, para mim, comanda. Não, fica... Eu só estou preocupado, presidente, que tem aqui, por exemplo, alguns que estão na sustentação oral de outros estados, e no caso até que eu estou aqui... Nós né? temos... já está com um bolinho. Não é mineiro, não. É mineiro, mas... Para orientação de Vossas Excelências, nós temos ainda 1, 2, 3, 4, 5 inscrições para sustentação oral. Prosseguimos, então? Ok. Então, vamos agora ao item 137 da pauta. Reclamação disciplinar, processo 1046 de 2011, da relatoria do conselheiro Jefferson Coelho. É requerido membro do Ministério Público do Estado de Alagoas. Vossa Excelência tem a palavra. 137. Presidente, senhores conselheiros, trata-se de reclamação disciplinar instaurada por cidadão que solicita sigilo perante a Corregedoria Nacional do Ministério Público em desfavor do promotor de justiça, Sidraque José do Nascimento, com escopo de apurar a suposta violação aos deveres funcionais previstos no artigo 72, inciso 1º e 2º da Lei Complementar Estadual 1596 e artigo 9º, inciso 4º e o artigo 9 da LIA.